Começar, quero destacar que Ronaldo Caiado lançou a sua pré-candidatura à presidência declarando-se independente e prometendo anistia sob a justificativa de pacificar o país. O ex-governador de Goiás, que é classificado por aliados como a direita raiz, ele se apresenta como um político experiente para a eleição e mantém o seu discurso anti-Lula. Para falarmos mais sobre o seu projeto e sobre a pré-candidatura, nós recebemos aqui, em Os Pingos nos Is, o pré-candidato Ronaldo Caiado. Vou até para aberta aqui, casa cheia, Cristiano Beraldo, Bruno Musa. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel, como também o Bruno e o Beraldo. E aí online nós temos aí o Felipe, né, Dávila, e também o Mota. Bom, um prazer enorme. Sou assíduo aí no programa como telespectador e hoje eu estou tendo a oportunidade de sentar aqui, essa mesa aqui, e conversar um pouco com vocês. Sem dúvida. Eu acho que alguns aspectos para tratarmos nessa entrevista, mas eu queria destacar para você que nos acompanha, mas também para o Ronaldo Caiado, gentilmente nos atendendo, um homem muito experiente na política. Foi governador, deixou ontem, inclusive, o cargo, senador, deputado, já disputou a presidência da República em 89. E aí, governador, quais são os desafios hoje para o Brasil, olhando também para aquele pleito de 89? Claro, muita coisa mudou, mas ainda nos deparamos com velhos problemas, não é? Sem dúvida, 89 era a primeira candidatura, primeira eleição a presidente da República depois do regime militar, e nós éramos 22 candidatos ali, não tinha maqueteiro ali, cada um tinha a sua capacidade de desenvolver aquilo que era prioridade. Então aquela época é interessante, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando aí da agropecuária, sendo defensores assíduos, enquanto a agricultura e a pecuária não era nem pop, nem tech, era o Caiado que estava lá brigando pelo direito de propriedade, pela livre iniciativa, na verdade, e veja bem, foi o segmento que mais o PT bateu, agrediu e que foi o que mais deu certo no Brasil, né? Quer dizer, hoje, aquilo que nós defendíamos lá naquela época de um Brasil de 58, 60 mil toneladas por ano ali, milhões de toneladas por ano, hoje é um Brasil de 343 milhões de toneladas, 12 milhões e 300 mil toneladas de proteína, de carne. Então, quer dizer, é um outro Brasil hoje com tecnologia, com inovação, com o que tem de melhor. Então, era uma época onde o produtor rural era o senhorzinho malta, era a pessoa mal vista, era demonizado. Aquele foi um momento de grande enfrentamento, quando o PT vinha com aquela áurea de social, de atendimento das pessoas mais humildes, mais carentes. O Lula desenhava aquela tese toda de que seria os pobres que chegariam ao poder e tal, e nós vimos no que deu o PT aí com 5 mandatos, na verdade. E o que é que aconteceu? As facções mais importantes do mundo hoje foram as que cresceram no governo do Lula. Ao mesmo tempo, a corrupção desvairada. Mas esse é o momento de nós discutirmos agora a eleição de 2026, tá certo? É uma eleição que o PT teve 5 oportunidades de governar o país e agora nós vamos para um enfrentamento em 2026. Aí nós temos um outro cenário, e esse cenário é que nós precisamos de debater aqui no seu programa. Sem dúvida, a gente vai girar com os nossos comentaristas, alguns aqui no estúdio, outros participam de forma online. Vou passar para começar com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está online. Dávila, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Governador Caiado, boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. A minha primeira pergunta é na linha que o senhor já estava respondendo. O Brasil precisa voltar a crescer e, para isso, precisa abrir economia e combater esse narco-estado que vem sendo cada vez mais dominado pelo PCC em atividades legais, inclusive atrapalhando a vida do agronegócio em muitas áreas, como é a questão do combustível. O que o senhor pretende fazer para fazer o Brasil voltar a crescer e combater esse narco-estado? Bom, vamos lá. Dávila, eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é
uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí. As pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder. Mas se você analisar, Ávila, durante 5 mandatos, intercalado com 2018, o PL ganhou as eleições. O grande desafio, você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país. Essa que é, talvez eu diria, a campanha eleitoral 30%, responder a sua pergunta 70%. Por quê? Porque onde nós, e aí cito Tarcísio, cito Ratinho, Eduardo, o governo de Goiás, do Mato Grosso, onde nós administramos bem, o PT não é nem opção, Ávila. Ele não é nem opção. Ele não existe na pauta. Então, o que você precisa neste momento é de sair de uma discussão polarizada que não acrescenta nada na vida de quem quer que seja. E não é esse o tom da política nacional. Por que eu chego hoje com 88% de aprovação no Estado? Busquei o equilíbrio fiscal, combati duramente o crime. Hoje você tem o seguro mais barato no Brasil, Goiás. Você tem a certeza absoluta que você não precisa de carro blindado. Você anda com o celular em qualquer lugar do dia, da noite. Você tem um sistema de penitenciária que bandido faccionado não tem visita íntima, advogado não tem audiência sigilosa, tem um monitoramento ambiental em todas as penitenciárias, scanner na entrada de todas. Você tem um total controle das suas penitenciárias e dali um controle com a inteligência artificial hoje usada nos melhores softwares hoje, onde nós antecipamos o crime em Goiás e nunca tivemos um assalto a banco, nem a carro forte e nem novo cangaço no Estado. Isto é que é recuperar o Estado. Primeiro você recupera a soberania do Estado. A partir daí, você dá segurança para as pessoas. Depois você mostra que você faz as reformas no Estado, como fizemos, e o Estado, de um Estado sucateado, bloqueado, corrompido, hoje é capaz B e, ao mesmo tempo, entregando o Estado com 9 bilhões e 800 milhões em caixa, quando eu recebi o Estado totalmente dilapidado e com mais de 6 bilhões em dívidas imediatas e tudo isso. Então, a receita, ela não é uma receita única da economia, ela é uma somatória de ações para que o empresário se sinta e o cidadão se sinta ali num local que ele fica à vontade para poder investir no Estado. Zé Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência da República, conversando ao vivo aqui com a gente. A próxima pergunta é do Cristiano Beraldo, que está aqui no estúdio. Sua vez, Beraldo. Governador, ontem o senhor então foi escolhido como o candidato do PSD à presidência da República depois de uma disputa interna do partido que versava, pelo menos a expectativa era que fosse o nome da terceira via para essas eleições. Entretanto, depois da sua escolha, o que aconteceu foi uma manifestação bastante ressentida, digamos assim, do governador Eduardo Leite, e na sua entrevista não havia presença de lideranças como do próprio Gilberto Kassab, presidente do partido. Como é que é a sua leitura do comportamento do PSD na sua campanha, o engajamento das lideranças e a situação também nos estados, em que o PSD, em alguns momentos, já está fechado com candidatos ligados a Lula? Bom, Beraldo, primeiro, o Kassab me acompanhou até lá, estava exatamente ali comigo. Vamos aos fatos. Eu fui informado, Beraldo, às 10h30 da noite, de domingo. Eu fui informado que eu deveria estar às 3 horas da tarde em São Paulo.
eu seria anunciado candidato. Lógico, o presidente do partido, Kassab, estava ao meu lado, entramos juntos, fomos fotografados ali, eu, minha esposa, minhas filhas e, lógico, com minha família e o Kassab. Entramos e fomos para a entrevista. Ora, se você hoje tem um partido que coleciona os melhores governadores do país e tem os melhores índices de aprovação e com a saída do Ratinho também teve total apoio no início do Tarcísio, tá? Depois, na decisão, coube a mim também a indicação e tive a oportunidade, depois da entrevista, ele tem todo o direito, nós temos alguns pontos de não concordância, mas depois você viu que hoje mesmo ele já postou, eu falei com ele ontem à noite, longamente, vou visitá-lo no Rio Grande do Sul, ele vai estar engajado na campanha nossa. Por quê? Porque todos nós temos um sentimento só. Coube a mim essa emoção e essa alegria de poder representar esse sentimento de despolarizar e poder avançar em temas relevantes. Por exemplo, nós podíamos estar aqui, se não fosse este momento da política nacional, nós podíamos estar aqui discutindo educação. Nós podíamos estar aqui discutindo a parte toda nossa de saúde pública, né? Que estão destruindo o SUS aí. A área de economia que o Bruno entende aí como melhor do que eu sou médico e cirurgião, na verdade, eu tenho um conhecimento muito maior do que eu. Agora, com temas que ele sabe, que mesmo não sendo, quando governador, eu trouxe Goiás como sendo referência hoje de modelo de equilíbrio fiscal no meu estado. O que não existia há muitos anos no estado de Goiás. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, nós temos forças políticas, é um partido que poderia ter se omitido. Quantos partidos não se omitiram? Quantos lavaram as mãos? Quantos se pousaram de neutros? Ah, não, eu não sei, eu não vou. Não, o PSD teve a coragem de dizer, olha, eu respeito a federalização da política, mas nacionalmente o partido terá um candidato. E o Kassab decidiu, chamou todos nós, definiu os critérios, eu tive a oportunidade de ser o indicado. Então, esta situação tem que aplaudir o PSD, porque eu não tive essa mesma oportunidade no meu partido, tá certo? Então eu fui buscar ali uma oportunidade de poder ter essa chance de poder disputar e chegar lá. Eu que sobrevivi tudo isso, tem alguma coisa especial para mim, né, Beraldo? Superar tantas dificuldades e hoje poder ter a chance de pré-candidato a presidente da República pelo PSD, um partido forte desse. Aqui em São Paulo, então, ele é amplamente majoritário. Então, eu vejo que agora, nós não temos ainda uma pesquisa. Daqui uns dias, o Pingo nos Is também vai convidar aqui os candidatos, aí vai fazer um debate, aí a sociedade vai começar a ver a diferença de um do outro, não é? Porque na eleição, tudo bem, você vota em números, mas a pessoa vai querer saber se aquele candidato vai resolver a vida dele. Ou senão não resolve. O que adianta você bater o PT? O PT está batido no segundo turno. O PT está batido no segundo turno. Ele não ganha eleição no Brasil no segundo turno. Agora, nós vamos fazer, como 2018, fazer a mesma vitória e depois entregar para o PT populista de novo? Então, este é o desafio. É o que o Dávila perguntou. O que nós vamos fazer? Isto sim é que será o diferencial para saber quem governará o país a ponto de resgatar a soberania do país, o combate à violência, a condição do equilíbrio fiscal do país, políticas respeitosas, avanço em educação, saúde, tecnologia, inovação, inteligência artificial, vamos tratar da área mineral. Tudo isso é uma pauta que o eleitor é que vai decidir ao nos ouvir.